Você já parou para pensar que talvez exista uma verdade capaz de mudar a sua vida, mas ninguém nunca teve coragem de contar para você? E sabe o mais curioso? Muitas mulheres passam a vida inteira sem perceber isso. Só depois dos 50 é que começam a enxergar tudo assim de um jeito completamente diferente. E quando essa ficha cai, muita coisa finalmente faz sentido. Eu sou Vera Lúcia e este é um espaço para mulheres que decidiram que ainda tem muito para viver, aprender e realizar. Se você acredita que nunca é tarde para recomeçar, já se sinta em casa, porque toda semana nós temos uma conversa como essa, de mulher para mulher, sem julgamentos e sem fórmulas mágicas. Quando somos mais novas, aprendemos uma coisa desde cedo, que precisamos agradar, cuidar, resolver, estar disponível e ser forte e dar conta de tudo. Parece bonito quando alguém diz que você é uma mulher guerreira. O problema é que muitas das vezes, por trás desse elogio, existe uma mulher cansada, que foi deixando os próprios sonhos para depois, sem nem perceber. A verdade é que ninguém ensina a gente a olhar para a própria vida. Ensinam a cuidar dos filhos, da casa, do marido, dos pais, do trabalho, dos compromissos. Mas dificilmente alguém pergunta: e você? Como está? Com o passar dos anos, a gente acaba se acostumando a tanto a viver para os outros que esquece de perguntar para si mesma, o que realmente deseja. Talvez você tenha feito tudo certo. Trabalhou, criou filhos, ajudou quem precisava, abriu mão de muitas vontades e sempre acreditou que um dia chegaria a sua vez. Só que esse dia parecia nunca chegar. E quando você percebe, os anos passaram, os filhos cresceram, a rotina mudou e ficou aquela sensação difícil de explicar, como se alguma parte de você tivesse sido esquecida pelo caminho. Foi aí que muitas mulheres descobrem uma verdade que muda tudo. A vida não estava passando rápido demais. Elas é que estavam vivendo no piloto automático, fazendo sempre as mesmas escolhas, repetindo os mesmos hábitos e carregando responsabilidades que já não precisavam carregar. Existe uma diferença enorme entre viver ocupada e viver de verdade. Muita gente passa o dia inteiro correndo, mas termina a noite sem sentir alegria. Não porque fez pouco. Pelo contrário, fez tanto pelos outros que sobrou muito, mas muito pouco para si. E isso não acontece de um dia para o outro, hein? É uma construção de anos e mais anos. Depois dos 50, muita coisa muda. Não porque a idade muda você, mas porque a experiência começa a mostrar aquilo que antes passava despercebido, sem que a gente percebesse
nada. Você entende que nem tudo depende da sua aprovação, que dizer não não faz de você uma pessoa ruim, que descansar não é preguiça, que cuidar de si não é egoísmo, é responsabilidade com a própria vida. Talvez a maior verdade seja justamente esta: você ainda tem tempo. Tempo para aprender uma coisa nova, tempo para fazer uma viagem, tempo para cuidar da saúde, tempo para voltar a estudar, tempo para começar um projeto que ficou guardado na gaveta, tempo para descobrir talentos que ficaram escondidos durante muitos anos. Eu converso com muitas mulheres que dizem a mesma frase. Se eu soubesse disso antes. Mas eu sempre respondo que existe uma pergunta melhor ainda. Em vez de pensar no que poderia ter sido diferente, pergunte o que você pode fazer a partir de hoje. Porque é isso que realmente muda a vida. Não é o passado, é a decisão que você toma agora. Não espere que alguém venha autorizar você a viver. Essa autorização nunca chega. Ela nasce dentro da gente. No dia em que você entende que merece viver com mais leveza, com mais tranquilidade, mais propósito, e isso não depende da idade, depende da decisão de deixar sobreviver e começar finalmente a viver. Eu acredito que envelhecer pode ser uma das fases mais bonitas da vida. Não porque tudo fica fácil, mas porque a gente começa a enxergar o que realmente importa. A opinião dos outros perde força, as comparações deixam de fazer sentido e aquilo que parece urgente já não ocupa mais tanto espaço no coração. Se hoje você precisava ouvir alguma coisa, eu espero que seja exatamente isso. Ainda não acabou. A sua história não terminou. Ainda existem capítulos lindos esperando para serem escritos. Talvez o melhor deles comece justamente quando você decidir olhar para si mesmo com o mesmo carinho que sempre dedicou às outras pessoas. Se esta mensagem fez sentido para você, se inscreva aqui agora nesse canal. Vou adorar ver você por aqui.